Feliz sábado a todos. Bom poder estar novamente aqui na igreja de vocês, uma igreja tão especial como é a de vocês, com tantas pessoas queridas e com a bênção de Deus. Seja bem-vindo, você que é amigo da igreja, que está vindo talvez pela primeira vez, que está nos visitando por alguns dias também, que você possa sentir-se bem entre nós. Sinta-se bem, que a casa de Deus seja a casa de Deus para todos os povos. Amém? Vou pedir ao sonoplasta, você me dá bastante retorno aqui. Sonoplasta, me dá retorno aqui, por favor. Isso, obrigado. Aumenta o retorno, que o pastor precisa de retorno aqui, tá? Como o pastor Gessé mencionou, nós vamos começar amanhã à noite com todo o distrito aqui uma série do estudo do livro do Apocalipse. Você sabe quantos versículos tem o livro do Apocalipse? Versículos. Então vou dizer para você, 404. 276 versículos dos 404 são tirados de toda a Bíblia. E a maioria das igrejas do mundo evangélico não gosta de estudar o livro do Apocalipse. Por quê? Porque não cumpre aquele mandato do apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3,16, quando ele diz assim: toda a escritura é inspirada por quem? E útil para ensino, para correção, para nos levar à justiça, não é mesmo? Portanto, você só vai compreender o estudo do livro do Apocalipse se você aceitar toda a Bíblia. Se não aceitarmos toda a Bíblia, não tem como, pois a compreensão profética está baseada em toda a Bíblia. E eu gostaria de apresentar amanhã para vocês os 7 selos do livro do Apocalipse. Quero em uma das noites apresentar, e eu pedi para o Daniel não gravar e nem transmitir, porque em uma das noites eu vou apresentar a besta do Apocalipse. Você sabe qual é o tema mais urgente do Apocalipse? O tema mais urgente do Apocalipse, diz a profetisa de Deus, é estudar o tema da besta do Apocalipse. E ainda tem a Adventista do sétimo dia que calcula o nome do vicário Spiri Bey para dizer que é a besta do Apocalipse. Quero mostrar para você que não tem nada a ver, tá? Quero mostrar a você uma outra coisa, uma novidade, que você não vai ter um novo nome no céu. Sabia? Pastor, tem até um hino que vocês cantam assim: um novo nome lá na glória um novo nome. Canta ou não canta? Canta. Mas ninguém vai ter novo nome no céu. Pastor? Não. Claro que não. Você achava que ia mudar o nome? Então vem essa semana. Quem ensinou para vocês que vocês vão ter outro nome? Mas eu vou matar a curiosidade já de uma vez, né? Olha só, como é o meu nome? Ari. Como é o nome do meu pai? Ari. Como é o nome do meu sogro? Ari. Meu nome é o nome do meu pai e do meu sogro. Daí minha mulher ficou grávida de um menino, e o ginecologista que fez a cesariana foi o doutor Ari. E o nome do meu filho? Mateus. Mas eu gosto do meu nome, porque é o nome do meu sogro, do meu pai, tudo isso que eu te falei. Agora escuta, por que você acha que você vai ter outro nome no céu? Porque vamos ser transformados? De onde vocês tiraram isso? E aí já tem um estudioso da Bíblia que diz assim: pastor, leia Apocalipse capítulo 2, na igreja de Pérgamo. É lá que está escrito isso, sabia? Mas escuta, quem morreu nessa terra foi ressuscitado e foi para o céu. Diga, me ajude. Moisés, lembram-se? Moisés morreu nessa terra, foi ressuscitado e foi para o céu, não é? Sim. Quem nessa terra foi levado para o céu num redemoinho sem passar pela morte? Elias. Presta atenção. Elias é a representação das pessoas que vão para o céu e não vão passar pela morte, certo? Moisés é a representação das pessoas que vão passar pela morte, ressuscitarão e irão para o céu, correto? Correto. Agora olha aqui, no Monte da Transfiguração, quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, quem desceu do lado de Jesus? Quem?
Moisés e Elias desceu com o nome de Jessé e Moisés desceu com o nome de Rubens. Então por que você vai ter outro nome no céu? Já pensou? Você chegar no céu e dizer assim para o anjo: onde é que está o pastor Jessé, que o nome dele é Rubens agora? Aí vão te levar de irmão Rubens. Ele vai dizer: não é esse era um ancião da igreja. Eu quero o pastor Jessé, agora o nome dele é Rubens. Que confusão, hein? Moisés desceu Moisés, Elias desceu Elias. E por que tem um novo nome, pastor? O novo nome é o quê? É o nome de Ari Celso Cidral, sem pecado. Seu nome? Dirce, sem pecado. Porque agora você tem um nome velho, cheio de pecados, cheio de problemas. Está entendendo? Mas o novo nome vai ser você, com o seu nome, sem pecado. Ou Enoque vai ter o nome de José. Está entendendo? Então vem estudar Apocalipse. Vamos aprender junto? Vai ser muito gostoso. Vai ser uma verdadeira odisseia profética nessa semana. Amanhã eu quero estudar com você 7 selos do livro do Apocalipse. E vou provar para você que nós estamos vivendo a última fase da história da humanidade no último selo. E o último selo é a volta de Jesus. Amém. Mas para hoje, quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada do Evangelho de João. João capítulo 3. Porque hoje é uma festa especial, né, pastor? João capítulo 3, uma história conhecida de todos nós. A festa é especial hoje pelo Hélio, a Maria, a Viviane e o Ítalo. Por isso viemos nessa festa. Amém. João capítulo 3. Tome seu Bíblia, irmão. Se você não a trouxe, não há problema. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele foi ter de noite com Jesus e disse: mestre, sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer tais sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Verso 4. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Verso 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que é nascido do Espírito, que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu dizer, importa nascer de novo? Ora, o vento sopra para onde quer, ouve sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Verso 9. Então perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Acudiu Jesus: tu és o mestre de Israel e não compreende essas coisas? Se vos falei das coisas terrenas, não creste? Como creria nas coisas celestiais? Ora, em se tratando das coisas terrenas, não creste. Mas ninguém subiu ao céu, senão o que lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Pois assim como, do mesmo modo, Moisés levantou uma serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida. Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê, mas tenha vida eterna. O Evangelho de João, o Evangelho do amor, Jesus conta no Evangelho uma história especial de um homem chamado Nicodemos. No Evangelho do amor, Deus revela o seu amor para com o pecador e a graça salvadora. Quem era Nicodemos? O próprio texto revela, um dos principais dos judeus. Ele era o que você poderia dizer das principais pessoas de onde vivia. Pelo menos em 4 mundos ele era. Ele era uma das principais pessoas no mundo do capitalismo. Ele era uma das principais pessoas no mundo do conhecimento. Ele era o mestre de Israel, portanto deveria ter tido alguns pós-doutorado. Ele era no mundo da sua família o líder. E ele era no mundo da sua religião o mestre. Quem era Nicodemos? Nicodemos tinha 4 coisas que todos nós precisamos, e se tivermos não precisamos de mais nada. Grave, Nicodemos era muito rico.
Quem não precisa de dinheiro? Segundo, Nicodemos tinha muito estudo, muita cultura. Então me ajude aí. Em primeiro lugar, Nicodemos era muito o quê? Rico. Isso, me ajudem, vamos participar desse culto. Ele era muito? É muito importante para o seu irmão você falar comigo hoje. Em segundo lugar, ele tinha muito o quê? Cultura. Estudo. Para ocupar o cargo e a função que ele tinha que ter uma família bonita, uma família libada, uma família exemplar. Ele tinha uma boa família. Então são três coisas, me ajude. Em primeiro lugar, ele era muito o quê? Em segundo lugar, ele tinha muito? Estudo. Em terceiro, ele tinha o quê? Família muito Uma rica. família maravilhosa, linda. E em quarto lugar, ele tinha uma religião. Ora, deixa eu te perguntar. O que um homem e uma mulher precisa mais do que isso? Absolutamente nada. Condição financeira? Conhecimento que nos liberta de qualquer coisa? Família que nós amamos? E ainda ser religioso e ir para a igreja. Nada mais. Isso completa a vida de qualquer pessoa. Pelo menos era o pensamento de Nicodemos e é o que eu estou falando para você agora. Mas a Bíblia relata o fato de que Nicodemos vivia a sua vida nessa situação. E eu posso imaginar Nicodemos olhando pela janela da sua casa e eu vendo um homem galileu que perdoava pecados. E quando ele perdoava pecados, a graça salvadora tomava conta do coração daquela pessoa, invadia o coração daquela pessoa e transformava tudo. Amém. Aquilo deixava Nicodemos inculcado, só que as quatro coisas que ele possuía o impediam de ir a Jesus: tanto o seu dinheiro, sua religião, sua família ou mesmo a sua cultura. Jamais um homem como Nicodemos se aproximaria de Jesus. No entanto, quando ele via o ministério de Jesus Cristo operando diante da vida das pessoas, aquilo impressionava o coração, aquilo mexia com o coração, que aparentemente era um coração completo, que não possuía nada, não precisava nada, possuía tudo. E foi em meia circunstância, diz a Bíblia, que Nicodemos decide à meia-noite ir ter com Jesus. Por que à meia-noite? Longe dos olhares acusatórios das pessoas que o cercavam, da sua sociedade. Ele vai à meia-noite ter com Jesus para que ninguém o apontasse um mestre de Israel atrás de um galileu. E o texto sagrado diz que ele vai à meia-noite, e quando ele se encontra com Jesus, Jesus não pergunta da sua riqueza, porque todo ouro pertence a Deus. Jesus não pergunta do seu conhecimento, porque ele é onisciente. Jesus não pergunta nem mesmo da sua família, e muito menos da sua religião. Sabe por quê? Porque não era de nada disso que Nicodemos estava precisando. Ele precisava do toque da benevolência divina no seu coração para mudar tudo. E então Jesus vai no âmago, no centro da sua necessidade. Qual era o centro da sua necessidade? Um novo nascimento. E como um homem culto, ele pergunta a Jesus: pode voltar à barriga da mãe alguém novamente? Sendo velho? E aí Jesus diz: tu és um mestre de Israel e não compreende essas coisas? Se vos falo das coisas celestiais, usando as coisas da terra, como não creste? Como você iria crer dos céus se ninguém foi por lá? O que ele está dizendo? Eu uso as coisas da terra para ensinar você ao reino do céu. Sabe por quê? Você nunca foi, nem eu. Conheço um homem, diz o apóstolo Paulo, que foi elevado ao terceiro céu. Você já leu isso? E o apóstolo Paulo diz assim: eu ouvi lá vozes e línguas que não são lícitas ao homem pronunciar. Mas o apóstolo Paulo foi uma visão ao céu. Nicodemos não tinha ido ao céu em visão. Como ele compreenderia as coisas do céu se Deus não usasse as coisas terrenas? Então Jesus Cristo diz assim: se vos falei das coisas celestiais usando as coisas terrenas, não creste, como creria nas coisas celestiais? Ora, em outras palavras, ele está dizendo assim: eu preciso te ensinar o reino do céu. Sabe como? Usando coisas da terra. São com as coisas da terra: água que corre na sua torneira, água que você serve na sua casa, as coisas que vocês estão acostumados. Eu uso as coisas da terra para te ensinar. Esse é o caminho, ande por ele, vá por ele. Sabe por quê? Porque esse é o caminho da salvação, Nicodemos. Então Jesus começa a mexer com Nicodemos naquilo que era o centro da sua necessidade. Sabe, ele não mexe com aquilo que nós temos, ele mexe com aquilo que nós precisamos.
Sabe por que você veio a essa igreja nesta manhã? Porque você precisa, e eu também preciso, e nós precisamos, e nós estamos diante daquele que nos sustentou a semana inteira, e nos faz viver a próxima semana, nos fará viver a próxima semana, pelo poder dele. Ele quer te sustentar a cada momento, a cada dia, a cada hora, e ele está aí perto de você nesta manhã. Amém. E ele vai ali quando ele diz assim: você precisa nascer de novo. Olhe para a minha Bíblia, por favor. Aqui está na minha Bíblia o capítulo 3 do Evangelho de João. Só que se eu virar a página, aqui está o capítulo 4. O capítulo 4 conta a história de uma mulher. Você já leu? Eu não vou ler, vou citar a você. Certa feita, Jesus Cristo está próximo a um local onde tem o poço de Jacó, com seus discípulos. E ele chega ao poço de Jacó, senta-se ao poço de Jacó e diz aos seus discípulos assim: vão à cidade comprar comida. Segundo o relato do Evangelho de João, no capítulo 4, Jesus senta ao poço, os discípulos vão à cidade e aproxima-se uma mulher com um balde, com um cântaro, buscar água. Aquele era um horário inusitado, ninguém buscava água ao meio-dia, mas era meio-dia. O sol, por certo, ali estava rachando, como diz o ditado popular, 50 graus. Ninguém buscava água ao meio-dia. Eu tive experiência com água quando trabalhei no arquipélago de Cabo Verde como pastor. Ali trabalhei algum tempo fazendo evangelismo. Cabo Verde não tem água doce. A água consumida no país vem do mar, dessalinizada. Quando trabalhei ali, não tinha água quase para a população, porque a termoelétrica do país tinha quebrado, só tinha uma pequena usina que gerava energia na madrugada para gerar um pouco de água. Então, para os moradores, nós ganhávamos 4 litros de água por dia, tirada do mar. 2 para beber, 2 para tomar banho, e eu não tinha dificuldade de tomar banho com 2 litros de água, porque meu cabelo não tem problema de lavar. O seu teria dificuldade. O seu também não teria dificuldade. O problema seria a barba. Mas logo depois de um tempo, o governo consertou e tudo voltou ao normal. Só que a água lá em Cabo Verde não chega a todas as casas. É muita montanha. Olha que honraria. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Sentem-se. Deus seja louvado. Que Deus abençoe você. Levante as mãos. Vocês são lindos. Jesus está feliz com vocês. Sabe? Vocês vão fazer a melhor coisa do mundo. Esquece isso. Deixa isso. Já volto para eles. A maior decisão. Estou falando sobre isso agora. Presta atenção. Olha só. Lá em Cabo Verde, as pessoas buscam água com um balde na cabeça. Eles põem um pano na cabeça, chamam de rodilha. E aí eu conversava com uma irmã, perguntava a ela: quanto você caminha para buscar água? E ela me disse: olha, pastor, onde o governo dá água para nós termos água em casa, eu caminho 5 quilômetros. E então ela ia com um balde todo dia. É mãe da igreja. Buscava água. 5 quilômetros para ir, 5 quilômetros para vir, com um balde na cabeça. E eu fiz uma pergunta para ela, eu disse assim: irmã, me diga uma coisa, algum dia você foi buscar água e quando estava chegando perto de casa tropeçou? Com um balde na cabeça? Ela disse: